Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa EBD Ponto a Ponto. Já estamos no segundo bloco da nossa lição de número 5, que tem como título O Livro de Esté. Nós estamos estudando esta lição extraordinária e eu convido você que não é aluno a participar da Escola Bíblica Dominical. Nós já tivemos a história de Ruth e agora estamos estudando a história de Esté. Neste segundo bloco, nós veremos como o povo judeu foi parar na Babilônia. Nós sabemos que o povo de Israel, eles eram um só reino. Nós aprendemos que a história de Ruth se deu no período dos juízes. Era, na verdade, um período teocrático. Era Deus quem estava no controle, Deus quem estava no trono. Mas o povo pediu um rei. E após o pedido do rei, Deus concedeu a eles um rei. Entrou então o período da monarquia, onde o povo de Israel olhava para o rei e ia às suas batalhas. Quando o rei Saul sai do trono, ou ele é retirado do trono, e Davi assume, logo após assume Salomão. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume. O reino era unido, o reino estava unido em uma só força, era um só povo. Porém, após a morte de Salomão e o início do reinado de Roboão, o povo queria que Roboão amenizasse os tributos, amenizasse a carga. E Roboão disse ao povo que o povo retornasse 3 dias depois, que ele iria primeiramente ter uma reunião e logo após iria passar para o povo o que ele havia decidido. E o interessante é que Roboão primeiramente vai pedir conselho aos anciãos, os homens sábios, aqueles que aconselhavam Salomão. Roboão ouviu o conselho dele, só que logo após ele foi conversar com a rapaziada, conversar com a moçada, com os jovens, e os jovens deram orientação para ele, e acredite, Roboão ouviu a voz da rapaziada, ouviu a voz dos jovens, e no terceiro dia o povo veio até Roboão, e ele disse ao povo o que os jovens haviam orientado ele. Ele disse, o meu pai açoitou vocês com varas, eu vou açoitar vocês com escorpiões. O meu dedo midinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Com essa atitude de Roboão, o reino se divide. Israel se divide. Você vai ter 2 tribos que vai ficar do lado do sul e 10 tribos vai ficar do lado do norte. As 2 tribos ficam com Roboão, as 10 tribos ficam com Jeroboão. O tempo passa e o reino do norte é aprisionado pela Assíria, são levados cativos pelos assírios. Logo depois, muitos anos depois, o reino do sul é aprisionado, é levado cativo por Nabucodonosor, é levado para a Babilônia. Então você tem o povo de Israel dividido e agora estavam sendo escravizados. Estavam agora sob o domínio de povos pagãos. A nossa história se dá com o povo, com a nação de Judá, o povo de Judá, que é levado para a Babilônia. Muitos anos se passam e nós temos várias brigas por poder naquela região da Babilônia. Então, vai entrar um personagem por nome Ciro. Ciro entra na Babilônia, mata o rei que estava reinando naquele período e Ciro estabelece então o seu poderio naquela região. Ciro faz uma aliança com os povos que ele conquistava. Ele dava direito, liberdade para as suas religiões e também ele libertava alguns que estavam escravizados.
Isso aconteceu com o povo de Israel. Ciro deu carta branca para o povo de Israel voltar para Jerusalém. Então, observe que o livro de Esté nos apresenta o povo judeu na Babilônia por causa do pecado que eles cometeram quando estavam unidos. E após a divisão do reino, eles foram levados para a Babilônia e estavam lá cativos, estavam lá sendo mantidos escravos. Mas após a conquista de Ciro, veio então uma liberdade. Veio uma liberdade religiosa, uma liberdade de culto, e eles também alguns conseguiram prosperar na Babilônia, no reinado de Ciro. Então é importante a gente tomar nota disso, os professores levarem essa informação aos alunos em sala de aula, como que saímos do livro de Juízes e estava tudo bem, tudo em paz, e agora no livro de Esté nós temos o povo de Israel na Babilônia e os perseguidores do povo de Israel. Esse é o nosso segundo ponto, que nós ficamos com estes subpontos e com essas informações. Eu convido você para assistir o terceiro bloco, onde nós trataremos sobre o fechamento desta lição, a lição de número 6. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.